Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus queridos amigos, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo, começando mais um Miscelânea, e hoje trazendo aqui uma inspiração em um texto do professor de Harvard, da Universidade de Harvard, Carmine Gallo. Ele é autor de 10 livros em mais de 40 idiomas, já traduzido em mais de 40 idiomas, e é um dos principais palestrantes. O cara é uma fera em apresentações e palestras, e ele escreveu um artigo agora em setembro de 2023, artigo no qual ele procura apresentar estratégias para que as pessoas que estejam frente a um público, seja numa faculdade, num ambiente de negócio, ou numa escola, ou mesmo até para pequenos públicos, que as pessoas usem de 5 estratégias que podem fazer com que a apresentação seja muito melhor. E aí ele associa o fato de que grandes personalidades do mundo sempre fizeram uma mobilização de plateias sem precisar de PowerPoint ou software de apresentação, mas simplesmente utilizando a oratória e criando boas narrativas, criando histórias que pudessem educar, entreter e emocionar o público simultaneamente. Pois bem, então vamos aqui nas 5 estratégias que o Carmine nos apresenta. Em primeiro lugar, que apresentadores abrem o PowerPoint, o contador de histórias elabora a narrativa. Bom, ou seja, tem uma apresentação, ao invés de você partir para criar um PowerPoint cheio de informação, cheio de bullets, de pontinhos, de flechinhas, ao invés de você partir para usar o software e escrever ali o que você vai falar, é fundamental primeiro você criar uma narrativa, criar a história, ou seja, o que você vai falar tem que estar contextualizado dentro de uma narrativa, e a partir daí você, tendo a narrativa em primeiro lugar, depois você organiza a sua apresentação em torno dessa história, da anedota. A história pode ser pessoal ou não, enfim, ou até uma história fictícia, mas você precisa contar uma história que esteja alinhada com o teor da sua apresentação. O segundo ponto que ele cita, que o Carmine cita, é de que apresentadores usam texto e o contador de histórias usa imagem. Enfim, em vez de você preparar o teu PowerPoint cheio de texto, você precisa ter imagens associadas, imagens ou gráficos, ou vídeos, ou áudios, associados àquela história que você está contando. Ou seja, qualquer coisa que você vai apresentar só faz sentido para as pessoas na hora que as pessoas entenderem como é que elas se relacionam com o problema ou a solução de um problema que você está comentando. O terceiro ponto é de que apresentador despeja dados, contador de histórias humanizam os dados. Muitas vezes você vai falar de um dado, de uma informação, de uma tecnologia, você precisa personalizar isso, ou seja, mostrar como é que isso que você está falando, essa estatística toda, como é que ela participa da vida das pessoas. Cria uma história fictícia em que um personagem convive com aquela informação. Você monta um contexto e nesse contexto essa informação vai passar a fazer mais sentido, dá um rosto, dá uma cara para essas estatísticas que você vai apresentar. O quarto ponto, ou a quarta estratégia, é de que os apresentadores são previsíveis, contadores de histórias surpreendem o público. E, claro, se você tem um PowerPoint, tela após tela, tudo do mesmo jeitão, tudo com a mesma cara, você vai ter uma plateia que vai ver um slide seguido por outro, e não vai ter um efeito surpresa, como uma boa história pode trazer.
Um exemplo que o Carmine citou, né, nesse artigo é quando Steve Jobs apresentou primeiro o iPod. O iPod, ele disse para uma plateia enorme, poderia armazenar 1000 músicas. Já existiam outros aparelhos que podiam armazenar 1000 músicas, só que o dele era o menor do mercado, e ele tirou o iPod do bolso e ganhou-se então, naquele instante, um dos slogans mais icônicos da história do produto, que é 1000 músicas no seu bolso. 1000 músicas no seu bolso refletia numa pequena frase todo o contexto de uma apresentação em que ele nem usou imagens, ele apenas não usou um PowerPoint para explicar a tecnologia. Bom, claro que a gente tem que sempre lembrar que o cérebro humano presta atenção às novidades e as reviravoltas, ou tudo aquilo que está envolvido numa história, sempre vai chamar mais atenção do que uma tela cheia de texto. Finalizando, apresentador pratica silenciosamente, contador de histórias ensaia em voz alta. Eu sou capaz de apostar que muitos aqui que estão me ouvindo, quando preparam uma apresentação no PowerPoint, já vai colocando o texto e imaginando o design que vai usar, e esquece de que é importante ter uma história, portanto a narrativa vem primeiro. Antes de partir para o PowerPoint, pense como é que você vai contar uma história, e aí você prepara o PowerPoint para reforçar a sua história. Não fique fixado apenas naquilo que o PowerPoint pode te gerar como tecnologia. Você precisa lembrar que contar história muda a vida. O conteúdo da tua apresentação pode estar até reforçado por telas, por slides, mas com imagens, no máximo uma frase que chame a atenção, a exemplo daquela que eu disse para o Jobs, né, que 1000 músicas cabem no bolso, e você não deixe assim, se enganar de que eu consigo preparar minha apresentação rapidinho. Se você não ensaiar, é capaz de você não conseguir conquistar o seu público. Fica aqui então meu grande abraço, a lembrança de que na semana que vem teremos mais uma miscelânea, e desejo uma excelente semana para todos vocês. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.